Olá, meu nome é Esperança Bueno e bem-vindo ao meu canal. Então, vamos acompanhar a minha evolução da magia? Este vídeo eu tô super empolgada, né, de estar fazendo ele, porque eu fiz o meu primeiro ritual. Isso mesmo, eu fiz o meu primeiro ritual. O meu primeiro ritual foi para Betor. Eu vou deixar uma foto aí também, inclusive, de como que ficou o cenário. Sempre que eu posso, eu tô tirando foto. E assim, gente, olha, o meu primeiro ritual, tá certo que o seu primeiro de qualquer coisa nunca vai ser bom. E o meu primeiro ritual, ele foi muito mal feito. Assim, não em questões de montar o cenário, não em questões de, sabe, dedicação das coisas estarem arrumadas, organizadas, bonitinhas, mas é porque eu ainda tenho, assim, um problema muito grande com a minha mente, né, por questões de atenção mesmo. E aí, o que acontece é que o ritual ele foi um tanto complicado devido à minha atenção, né? Ou seja, no ritual de banimento também, que eu nunca tinha feito, foi meio complicado, eu tava esquecendo de algumas coisas, mas eu acho que o objetivo foi cumprido. Então, vamos começar. Como que eu iniciei o ritual? Eu iniciei o ritual com o banimento, que é o banimento menor do pentagrama. RPM, pentagrama menor, ou RMP. Enfim, ritual menor do pentagrama. Eu comecei o ritual banindo. E vale lembrar que eu ainda tô sem nenhuma ferramenta. Eu não tenho baqueta ainda. Eu não tenho... Sei, acho que é só baqueta mesmo que a gente usa. Eu não tenho adaga pra banir ainda, ou faca pra banir, eu não tenho. Então, foi tudo usando a minha mão dominante, né, o dedo indicador, e mudras, né, ou mudras. Ou seja, o mudra da faca, e assim eu fiz o ritual do banimento. E aí, eu tava com muito medo, porque foi o primeiro ritual sério que eu ia fazer assim na minha vida, né? Eu não fiz, mesmo nesses meus 5 anos de estudo do ocultismo. E eu tava com muito medo, eu tava muito ansiosa, então eu tenho certeza que a minha ansiedade, meu medo me atrapalhou muito, me atrapalhou super nesse processo, sabe? Eu tava ansiosa, tipo assim, o ambiente começou a ficar mais quente, só que eu tava ansiosa de nível de pingar suor. Eu tava toda nervosa a ponto de pingar suor, né? Então eu acho que isso me atrapalhou bastante. Uma questão assim de querer fazer as coisas logo, ver logo de uma vez, sabe o que ia acontecer. Então eu acabei me precipitando um pouco. Vale lembrar que desde que eu fiz o primeiro ritual, eu já fiz alguns, né? Eu já fiz mais outros. E aí, o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês também o sigilo que eu fiz para Betor. Foi esse o sigilo que foi utilizado. E aí, acabando o ritual do menor do pentagrama, cara, sem contar que foi patético o meu banimento. Eu esqueci o tempo todo de fazer o sinal de silêncio. Eu não tinha decorado nada, então eu esqueci o tempo todo o nome dos anjos, eu esqueci o tempo todo os nomes que eu tinha que falar nos 5 pontos. Cara, foi patético, foi ridículo mesmo. Mas era a primeira vez que eu tava fazendo, então eu dei o meu melhor. E aí chegou a hora da evocação. Eu abençoei todos os itens, né, como sempre, consagrei eles. E chegou a hora da evocação, evocar Betor. Eu acho, né, que eu deveria ter respirado um pouco mais, esperado um pouco mais pra eu começar a evocação, mas tá, eu respirei um pouco lá, e isso tudo foi no silêncio, tá? E que eu também achei horrível, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada em silêncio. E eu tava com muito medo de errar, de fazer as coisas erradas, e eu fiz um monte de coisa errada. Eu tava com uma roupa assim de dia a dia, eu tava com uma roupa de dormir praticamente, porque depois do ritual eu já ia dormir. Eu fiz de noite, no dia do espírito, no horário do espírito, mas de noite. E na hora que
Aí eu fui, acabei o ritual, assim que eu acabei o ritual do banimento, eu já comecei a evocar. Respirei um pouco, me enganei de que tinha me acalmado, de que tava ali prestando atenção no que eu tava fazendo, né? E aí evoquei o espírito. E o que acontece? Eu já tava muito tensa, eu já tava muito nervosa. E o ambiente começou a esquentar muito. E eu comecei a sentir uma pressão nas minhas costas. Não era aqui no ombro, sabe? Como se alguém tivesse sentado. Era nas costas inteiras. Como se tivesse alguma coisa assim empurrando as minhas costas. Foi essa a sensação que eu tive. E o calor só foi aumentando, só foi subindo. Como eu falei, eu tava pingando de suor. Comecei a pingar de suor. De tanto calor que tava aqui. E aí... eu ainda tava com aquela minha mania de, tipo, sabe, querer fazer um teatro todo em cima de uma coisa que não tinha necessidade, até porque eu já tinha estudado sobre isso. E você pode falar com os espíritos normalmente, óbvio, com muito respeito, mas você pode falar com os espíritos normalmente, assim como eu tô falando com você. Só que eu ainda tava, grandíssimo espírito tal... eu peço que faça isso, grandioso, inefável, por aí vai. Isso, depois dos outros rituais, eu já fui quebrando, eu já fui tirando, né? Até porque, gente, depois que a gente começa, pra você evoluir, você evolui rápido, você evolui assim. Então, enfim. Aí eu ainda tava com isso de, grande espírito, e beleza. Eu fui, acabei de falar, dei a partida pro espírito. Eu falei pro Queraido sair, como tá no meu grimório ali, né? Que eu fiz um grimório com o PDF de instruções do Dalton. Vale lembrar que essa questão dos espíritos olímpicos eu aprendo do Dalton. E aí, depois que eu dei a partida, eu esqueci de fazer o ritual do banimento após o final do ritual. E é um ritual, o ritual menor do pentagrama, que você tem que fazer antes de começar e depois que terminar o seu ritual. E aí, eu tinha esquecido de fazer, eu fui pro quarto ali pingando de suor, morrendo de sono, aí eu fui e troquei de blusa, porque tava muito calor, tava com muito calor. E aí eu lembrei, nossa, eu não acabei de fazer o ritual. Aí eu fui, acabei de fazer o ritual menor do pentagrama. E aí foi isso. Finalizando isso, tem pouco tempo, não tem nenhum mês ainda, né? Só que eu já estou vendo diferença, eu já estou vendo certos resultados. Por exemplo, eu pedi para Betor reduzir o meu medo, sabe? Porque Betor é força de expansão e retração. Eu pedi para ele retrair o meu medo. Por quê? Porque eu tenho um medo cristão ainda enraizado em mim. E eu já tô vendo a diferença. Com o passar do tempo, eu tô perdendo mais o medo. Eu perdi bastante o medo, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com essas coisas. Fora que... além disso, eu acredito que eu esteja mais criativa, mais para questões ocultistas mesmo. Em questões de, por exemplo, da minha área que seria de dança, de canto, essas coisas. Pra mim não mudou nada, por enquanto, né? Mas eles costumam ser bem rápidos, em torno de 1 a 2 meses. Ou seja, espírito olímpico eu trabalho a curto prazo. Fora isso, o que mais que eu vi de diferença? Eu não sei dizer. Assim, eu anotei em todos os rituais, eu vou mostrar pra vocês, eu tenho um papelzinho anotado dos pedidos, das coisas que eu tenho a intenção de pedir. As coisas que eu pedi foi expansão da minha quantidade de inscritos e seguidores, principalmente, né? Aqui é coisa do ego, do material. Não, gente, se é importante pra você, não é ego. Isso tá acontecendo comigo, mas não na conta que eu esperava que acontecesse. Tá acontecendo na área ocultista. E apesar de que sou suspeita pra falar, porque é a área que eu mais sinto prazer em trabalhar. Que melhora a minha organização. Olha, de fato eu vi uma certa diferença, mas eu ainda continuo muito bagunceira. Porque eu vou esquecendo de arrumar as coisas, mas eu já vi diferença. Eu tô mais organizada mesmo. A minha vontade e a minha capacidade de aprender, que foi o que eu pedi também. Cara, eu tô vendo diferença. Eu li um livro de tarô em um dia inteiro.
E agora eu não consigo parar de ler, sempre que eu tô tendo oportunidade, se eu tô fora de casa, por aí vai, tô lendo PDF, tô lendo os livros que tem aqui em casa. Então realmente isso já fez diferença, já aumentou bastante a vontade que eu tinha de aprender. Que já existia em mim, né? Vale lembrar que tem isso, ele não pode expandir aquilo que não existe. Se não existe ainda, ele não cria, ele expande o que já existe, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Eu também É isso. Tem mais coisa aqui, só que tem certas coisas que eu não acho legal de falar porque ainda não se realizaram, vai que atrapalha o trabalho do espírito, né? Não sei. Enfim, foi esse o vídeo, foi assim que foi o meu ritual, meu primeiro ritual, que eu posso falar, de fato ritual, né? Porque eu praticava bruxaria natural e, eu sinto muito, mas bruxaria natural é patética, gente. Bruxaria natural não é bruxaria, eu sinto muito, não é magia de verdade. É aquilo, bruxaria natural é mais placebo do que realmente uma bruxaria ali. Enfim, foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha sido interessante pra você a minha experiência do meu primeiro ritual com o espírito olímpico Betor, né? E além de ter sido o primeiro ritual com esse espírito olímpico, também foi o primeiro ritual da minha vida, né? Meu primeiro ritual decente. Então foi isso. Um beijo. Quiser estar a par de mais informações, de curiosidade, por aí vai, dá uma olhada no Instagram que eu tenho, que também é o mesmo nome desse canal, tá linkado aí na descrição ou no comentário fixado. Agora sim, um beijo, tchau, tchau.